Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão. Ivan aqui falando, né? Vídeozão diferente, mas você já está um pouco mais acostumado, né? De vez em quando eu apareço aqui pra gente bater um papo. Então, ontem eu soltei alguns vídeos, né? Falei que iria aparecer no final da noite pra gente trocar uma ideia, explicar um pouco do que tá rolando, sobre meus aportes, né? Sobre o que eu espero para os próximos dias, né? Para um período aí, para um curto, médio prazo, né? E acabei que não consegui gravar, e eu soltar esse vídeo pela manhã, mas esperei no desenrolar do dia, né? Visto que o Trump e o Lula conversaram pela manhã, então eu estava esperando para ver se teria mais alguma notícia até o final do dia, né? Então, por isso que eu estou aparecendo aqui agora para bater esse papo. Então, temos algumas coisinhas para falar, vamos lá. Primeiro, vamos voltar na semana passada, na sexta-feira, especificamente, para falar sobre a Datacom, né? Então, na sexta-feira, a maioria dos fundos anunciam os rendimentos, né, do mês. E eu separei dois destaques que para mim foram destaques negativos, né? Dois fundos de papel. Então, o ICRI, que anunciou 85 centavos. E assim, para mim isso foi muito estranho. Muito estranho por quê? Porque ele é um middle risk, ele vinha pagando 1,10, 1,15, aí veio diminuindo, acho que no mês passado, se eu não me engano, ele pagou 95 centavos. No relatório do mês passado ainda ele informou que tinha um devedor que estava com um pouco de dificuldades, mas mesmo com essas dificuldades estava com a operação 100% adimplente, não tinha nenhum problema, né? Mas estavam de olho. Do resto, estava tudo ok na carteira. Lembrando que ele é um middle risk, indexador misto, e ele está bem meio a meio mesmo. 50% Selic, 50% IPCA, né? CDI e IPCA. E aí ele anunciou 85 centavos, e assim, ele tem uma reserva muito robusta. Se eu não me engano, nos últimos cálculos que a gente fez, ele estava com 1,50 de reserva. E assim, pô, eu não entendi nada, sabe? Beleza, deflação, teve deflação, IPCA veio um pouco mais baixo, só que assim, ele tá um fundo 50-50, como a Selic subiu para 15, se manteve em 15, né, ele meio que acaba compensando esse IPCA um pouco mais fraco, né? Então assim, se a gente pegar os pares dele, tipo CVBI, que agora é PCIP, né, o CLIN, o VCJR a gente não pode colocar tanto assim, porque o VCJR ele é puro IPCA, né? KNSC, que é bem meio a meio também. Você vê que eles pagaram um pouco a mais, por conta que a parcela CDI acaba compensando o que veio de inflação baixa ali no IPCA, né? E ele não foi o caso. E aí eu fiquei, pô, o que está acontecendo? Por que não utilizaram um pouco da reserva para pagar um pouco mais, né? Sei lá, manter o patamar de 95 centavos, R$1. E ficou essa dúvida na cabeça. E aí, assim, obviamente o Itaú não soltou nada, a gente só vai descobrir alguma coisa quando sair o próximo relatório, mas isso aí para mim foi um destaque negativo. Eu gosto bastante do fundo, né? Inclusive, a última movimentação que eu fiz, eu vendi um fundo que eu tinha middle risk, acabei vendendo o Clean para fazer um giro. E assim, como eu falei para vocês no dia do vídeo, né? Eu poderia vender Clean, poderia vender ICRI, poderia vender CVBI. Poderia ser qualquer um dos três, eu não tenho assim, nenhum problema para apontar diretamente para algum, né? Pois simplesmente, eu quero vender um dos três e alocar em tijolo, ponto, beleza. E eu acabei decidindo vender o Clean, porque na minha visão, o CVBI, PCIP agora, e o ICRI tá um pouco melhor. E aí aconteceu isso. E assim, para mim, sem lógica nenhuma, porque como eu falei para vocês, tem 1,50 de reserva, não precisava diminuir para 85 centavos. E aí assim, vamos ver se o Itaú vai falar alguma coisa no próximo relatório, explicando o que aconteceu. Porque assim, pô, mesmo que explique alguma coisa, dificilmente vai ser alguma coisa plausível. Porque tem 1,50 de reserva, não tem o porquê fazer um negócio desse. Outra coisa também, digamos que alguma operação foi para o saco, perdeu tal. Ele é muito diversificado, então assim, não tem nenhuma concentração. Digamos que se der algum problema, vai ser em, tipo, no máximo, 5% do PL do fundo, o que não é quase nada, né? Não ia sentir tanto assim. E aí ficou esse destaque para mim, né? Destaque negativo, o restante foi tudo normal ali, né? O segundo destaque negativo para mim é Knip. Assim, todo mundo já imaginava que viria
um rendimento um pouco mais baixo, né, por conta do IPCA mais fraco, deflação e tudo mais. Só que assim, foi 60 centavos? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Espera só um minutinho, pessoal. Cadê? Aqui, peraí. Vamos ver. QNIP. Eu tô aqui na frente do computador, né? Então a gente consegue ver aqui na hora. Mas se eu não me engano foi isso, 60 centavos. 60 centavos, olha isso. 60 centavos. E assim, para mim é um destaque negativo porque ele tem uma reserva de acho que 80 centavos. Então, pô, cara, utiliza essa reserva aí, sabe? Deixa eu ver aqui, eu abri o relatório, ó. 80 centavos, 79 centavos, sabe? Gerou 69, 68, pagou 70, utilizou 2 centavinhos, né? Tinha 81. Mas, pô, sei lá, aumenta um pouco mais, sabe? Tem uma reserva robusta, não tem necessidade disso. O QNIP eu tenho na minha carteira, né? Assim, QNIP é isso, né? É aquilo, QNIP, para quem já está acostumado a isso, quando vem muito forte, ele nem entrega tanto assim, né? Mas entrega um pouco mais. E quando vem fraco, ele entrega fraco e parece que nunca usa essa reserva. E aí, assim, pô, isso aí já tá... Eu já vinha um pouquinho desgostoso com o QNIP por conta disso, né? E assim, hoje eu tenho olhado com olhos um pouco mais diferentes para o MCCI. Porque o MCCI, ele pega e segue ali um padrão, né? Então ele estava pagando 90 centavos, ele vai seguir 90 centavos até o final do ano. Ele vai aumentar para R$1, ele vai seguir R$1 pelo menos um semestre inteiro, né? Então ele segue ali certinho o que ele se propõe a pagar. O QNIP é muito, veio muito, vou pagar muito, veio pouco, vou pagar pouco. Mais ou menos o que o VCJR fazia, né? Só que o VCJR fazia, tipo assim, ele entregava tudo mesmo. O QNIP ele já não entrega tanto assim, né? E aí tem essa reserva toda e aí nunca usa, aí pô, isso aí é fogo, viu? É fogo. Então assim, eu venho pensando isso, né? Por enquanto eu não quero fazer nenhuma movimentação em papel na minha carteira, né? Não quero comprar nenhum fundo por enquanto. Talvez espere ali para novembro, início de dezembro, né? Para ver como que vai ficar. Eu acho que esses caras vão cair um pouquinho mais, a inflação um pouquinho mais baixa, né? Então eles vão cair um pouquinho mais, vão entregar rendimentos abaixo de novo, então vai acabar derrubando um pouco, então eu vou esperar ali para fazer alguma movimentação, né? Mas se eu for fazer alguma movimentação em papel, talvez sair de QNIP e entrar em MCCI. O único problema para mim de MCCI, 2 pontinhos, né? E eu sempre falo nos relatórios, primeiro, uma taxa de performance ridícula, que é 100% do que exceder CDI. Tipo, pô, velho, você pega um dinheiro para investir em renda variável, o mínimo que a gestora, que a gestão pode fazer é superar o CDI. E aí, só pelo fato de você superar o CDI, você tem direito à taxa de performance? Pô, para mim não existe. Eu não gosto de taxa de performance, mas assim, em alguns casos, ok, eu entendo. Mas assim, coloca o nível da performance ali em cima. E aí, tipo assim, beleza, você chegou nisso aqui, que foi algo extraordinário, beleza, você recebeu um pouco a mais. Agora, 100% do CDI, aí é sacanagem, né? Então esse é um ponto que não me deixa tão contente assim com o MCCI. E o segundo ponto é a questão da parcela de fundo imobiliário que ele tem dentro do fundo, né? Ele tem 10% em fundo imobiliário e assim, para mim, fundo de CRI tem que ter CRI. E além disso, sendo que metade dessa parcela aí investida em fundo imobiliário é no MCRE, que é um próprio fundo da casa. Inclusive eu quero gravar, fazer uma análise completa dele, né, pra gente dar uma olhadinha, mas assim, isso não me deixa contente. Então tem esses 2 pontos, né? Primeiro os 2 destaques negativos que eu trouxe, né, de entrega aí, então ICRI e QNIP. Se eu for fazer alguma movimentação, seria em papel, né? Sair de QNIP para trocar para MCCI, mas não agora, a MCCI subiu muito. Então, por enquanto eu estou sem pressa, tá ali tranquilo e beleza. Dito isso, vamos continuando aqui. Agora falar um pouco sobre o cenário, minhas movimentações, né? Eu falei, né, que na semana passada ia fazer alguma movimentação por conta da reunião do Trump com o Lula, mas acabou que não aconteceu, ficou naquela, não, tem que ser em ambiente neutro, que não pode ser nem no Brasil nem nos Estados Unidos, e aí acabaram jogando lá pra frente. Aí existe uma previsão aí para ser final desse mês, que vai ser na Malásia, se eu não me engano, mas por enquanto não tem nada. E hoje, meio que de surpresa, né,
Pela manhã eles fizeram um bate-papo ali, meia hora, fizeram uma videoconferência. E aí, pelo jeito foi positivo, né? Os dois lados falaram que foi positivo. Isso, o Trump agora à noite saiu que ele achou positivo, né? À noite, final da tarde, início da noite, que achou positivo, achou que vem coisas boas por aí. Isso acaba dando uma animada no mercado, né? Então, assim, de qualquer forma, eu vou esperar essa reunião deles para ver como que vai ficar, né? E aí pensar em fazer alguma coisa, algum tipo de aporte. Por enquanto ainda estão suspensos, volta a aportar depois dessa reunião aí. O mercado subiu bem, né? Se a gente pegar uma janela de um mês, a gente vai ver que muita coisa subiu muito, subiu bem. Mas assim, é muito por conta de cenário externo e não cenário interno aqui nosso, né, doméstico. Porque assim, o nosso doméstico continua exatamente a mesma coisa, o fiscal está bem ruim, nossa taxa de juros lá em cima, provavelmente só vai voltar a cair a partir do ano que vem. Acho que o JP Morgan, se eu não me engano, estão apostando que até o final desse ano, talvez na última reunião, caia alguma coisa, mas duvido muito, né? Então, assim, nosso cenário doméstico continua a mesma coisa, ponto, não mudou nada. As bolsas estão subindo mais por conta do cenário externo, né? Então, os Estados Unidos está com corte de juros, já teve o corte de juros, terá mais 2 provavelmente até o final do ano, então isso acaba alimentando um pouco mais, acaba aumentando um pouco mais o apetite a risco do americano, né? Então o americano acaba tirando dinheiro lá e colocando o dinheiro em bolsas de países emergentes, né? O Brasil é um deles. Então isso acaba animando um pouco mais. Então essa subida toda se deu conta disso, não do nosso cenário interno. Tô de olho, né? Tô de olho para ver o que vai acontecer. Para mim, o tom dessa conversa Lula-Trump, depois que sair alguma coisa, né, que de fato tiver essa reunião, acho que vai dar um pouco mais de previsibilidade pra gente, sabe? Eu acho que assim, tá bem meio a meio, sabe? Do mesmo jeito que pode vir bomba, pode ser que venha coisa boa também, né? É que o ponto principal para mim foi o seguinte: quando o Trump começou a retaliar o Brasil, falando que era por conta do Alexandre de Moraes perseguindo o Bolsonaro e tudo mais, depois de um tempo teve toda a questão do julgamento do Bolsonaro e da condenação dele, eu imaginei que ele ia vir mais forte ainda, né? Então, soltou nota falando que achava um absurdo e tudo mais, mas enfim, vamos esperar eles sentarem, conversar, ver o que vai sair, e aí eu tomo alguma decisão, né? Então é isso, e o principal que eu queria conversar com vocês é o seguinte, galera. Para quem acompanha já o canal aqui, já tem um tempinho, né? Nós já temos aí, eu acho que 5 meses de canal, 5, 4 meses, não sei. E a gente se propôs a fazer acompanhamento mensal de fundos imobiliários, né? Eu queria fazer alguns quadros também, só que assim, eu não estou conseguindo, não estou tendo tempo para fazer, por conta do seguinte: hoje nós temos mais de 50 fundos no acompanhamento mensal. A gente solta 2 relatórios por dia, né? Só que como a gente está no mercado de alta, está rolando muita transação, acaba saindo fato relevante também. Então assim, tá batendo coisa de 60 vídeos de acompanhamento mensal para gravar em um mês. Então você solta 2 por dia e acabou, e não tem mais espaço na agenda para mais nada. E assim, não acho interessante soltar 4, 5 vídeos em um dia só, né? Porque aí não tem uma entrega. Quando você solta um vídeo de manhã e ele está começando a performar, daqui a 2 horas vem um outro vídeo e acaba com a performance dele, né? E aí acaba perdendo muita coisa também, é muita informação para vocês. 2 vídeos por dia, às vezes eu já acho que é muito, sabe? Às vezes você esqueceu de ver algum vídeo, quando você vai ver tem 3 lá para você ver, se você acompanha ali todos os vídeos, né? Enfim, então eu estava querendo dar uma mudada nisso. E aí como seria essa mudada? Nós temos lá 54, se eu não me engano, 54 fundos no acompanhamento mensal. Eu iria tirar alguns fundos e assim, não deixaria de acompanhá-los. Vou continuar acompanhando, só que eu só vou gravar vídeo quando tiver alguma coisa importante, alguma coisa interessante, né? A não ser que sejam os principais fundos, que aí assim, mesmo que não tenha tanta movimentações assim, eu vou gravar para trazer aqui, né? Então, tipo assim, HGLG, dificilmente vocês vão ver que vai passar um mês sem um vídeo dele, sabe? Então assim, pegar alguns fundos que sejam ali fundos um pouco secundários, né, e colocar num acompanhamento eventual. Então como que vai ser esse acompanhamento eventual?
ele fica ali meio que de stand-by, e assim, teve alguma coisa muito relevante no mês, beleza, vou gravar vídeo e vou trazer para vocês. 3 meses depois veio só normal, não mudou nada, tal, negociação básica ali, não vou gravar, vou dar prioridade para outras coisas, né? E essas outras coisas que eu quero dar prioridade é o seguinte, análise completa, que assim, eu estou bem satisfeito com o que a gente está fazendo, eu estou descobrindo fundos novos, né? Vocês também aqui, quando eu trago vídeo para vocês, tá bem interessante, tá tendo uma procura bem bacana, né? Vocês estão gostando, estão aparecendo, estão interagindo, estão pedindo para fazer análise completa de alguns fundos. Então, assim, da lista que eu passei com 9 fundos, nós já fizemos 5, falta 4, amanhã sai mais um, né? Nessa semana sai mais 2, na verdade. E nesses 5 que a gente soltou, um monte de gente pediu mais um monte de fundo e já deve ter mais uns 6 ali na fila, sabe? Então tá tendo uma saída bacana, eu quero continuar fazendo isso, eu acho importante, né? Até trazer visibilidade para alguns fundos que são meio esquecidos no mercado, né? Poucas pessoas fazem um acompanhamento, então eu acho bacana fazer isso. E aí, eventualmente, a gente pode colocar alguns desses fundos no acompanhamento, seja no eventual ou até no mensal mesmo. E quero trazer outros quadros também, né? Então, assim, eu quero fazer quadros comparativos, pegar 2 fundos ali, por exemplo, HGLG e BTLG, que são, para mim, são os 2 melhores de logística, e destrinchar eles inteiro para ver qual que é o melhor ali, né? Lembrando que isso aí é uma visão minha, né? Uma ótica minha. E aí vocês podem concordar, como também podem não concordar e tá tudo certo. Então eu quero fazer esses embates, que assim, isso aí a gente acaba conhecendo um pouco mais, né? Quero fazer esses embates. Uma coisa que eu tô fazendo aqui também é o seguinte, galera. Eu tô criando uma planilha e depois eu quero soltar aqui para vocês, tá? Vou deixar sempre o link na descrição dos vídeos, para você entrar lá, colocar tudo. Eu sei que assim, tem vários sites que você consegue fazer isso, né? Tem o Investidor 10, tem o Status Invest, tem... Nossa, me fugiu o nome do site agora. Mas enfim, tem alguns sites que você vai lá, coloca a sua carteira, vai colocando tudo mais. Na planilha é mais simples, você pega ali o preço médio que você tem, coloca a quantidade de cotas e pronto, e aí você consegue ver. Então essa planilha até foi baseada na planilha que o Thiago fez, o Thiago PS, ele tem um canal aqui no YouTube também, se eu não me engano chama Fique Esperto, é muito bom, já bati um papo com ele, né, então falei para ele que queria fazer uma planilha um pouco baseada na dele, né, até para não falar, tá roubando minha ideia, não, tô até deixando os créditos aqui, né, só dei uma mexidinha aqui, algumas coisas ali, né, não coloquei todos os fundos, coloquei o que a gente faz o acompanhamento mensal, coloquei o que a gente está fazendo a análise completa também, e com o passar do tempo eu vou deixando ela um pouco mais robusta, né, colocando mais fundos. Então assim, ainda está em desenvolvimento, mas está bem no finalzinho. Assim que eu terminar tudo, eu vou gravar um vídeo explicando, vou soltar aqui para vocês, então se vocês quiserem, vocês podem pegar lá, vai estar no Google, você faz uma cópia, salva ali, coloca suas informações, fica bacana. E até além disso, mais um quadro que eu quero trazer para o canal é fazer análise de algumas carteiras, né? Então acabei nem abrindo minha carteira aqui ainda para vocês, né? Mas vou fazer um vídeo, não esqueci disso, tá? Abrir minha carteira, mostrar o que eu tenho, as minhas movimentações quando eu faço, isso aí eu já venho fazendo, né? E depois do tempo, quando o canal estiver um pouco mais tracionado, que a gente já tiver tá bacana aqui, 2 relatórios por dia. Quando tiver ali num ajuste bacana, aí a gente pode aumentar a quantidade de quadros e aí fazer essas análises de carteira. Então, assim, vai estar disponível a planilha, qualquer um vai pegar ali, vai fazer uma cópia, vai colocar. Quiser que faça uma análise, manda o link para mim da planilha, eu vou abrir ali, vamos gravar, a gente vai fazer a análise tudo, ver o que tem, o valor que tem, como que está a carteira, se está bem balanceada, se não está balanceada. Quero fazer uma parada assim, parecido também com o que o Lucas faz no Carteira 10, no quadro Carteira 10. Eu acho isso bem importante, né? Então, assim, eu quero trazer algumas coisas aqui pro canal e não estou conseguindo por conta desse tanto de acompanhamento mensal que a gente tem, né? Então eu vou fazer isso, ainda não decidi direito quais os fundos que eu vou tirar ali do acompanhamento mensal e deixar no eventual, né? Eu penso mais que vai ser mais ou menos o seguinte, os principais vão continuar tendo vídeos ali de acompanhamento mensal normal, e o que for um pouco mais secundário, e aí vocês vão saber, né, quando é um pouco mais secundário, só vou gravar se tiver alguma movimentação muito relevante. Se não tiver, tipo assim, mais um normal, dia a dia, a gente deixa ali passar, né? E aí vamos dando prioridade nesses outros quadros que eu quero trazer aqui pro canal.
Então acho que é isso, galera. Não tem mais o que falar, não. Acho que tudo que eu estava pensando aqui eu compartilhei aqui com vocês, né? Inclusive, se vocês tiverem sugestão de qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Sempre é muito bem-vindo, né? Então, pessoal, deixa aqui. O Ivan, analisa tal fundo. Eu sempre deixo ali na lista de espera, né? Então, assim, todo mundo aqui sabe que eu não gosto de high yield, mas pediram para eu analisar o ARRI. É um high yield. Vou fazer a análise completa dele, né? A pedido de vocês, dos inscritos. Então, sempre que vocês pedirem alguma coisa, eu vou fazer. Tiveram algumas pessoas que pediram para fazer a análise completa do KNSC. E assim, KNSC a gente já faz o acompanhamento mensal, acho que não tem necessidade de fazer uma análise completa. Eu sei que é um pouquinho mais diferente, né? Mas assim, é um fundo muito consolidado, o mercado todo já conhece, né? É muito mais fácil você conseguir informações dele do que informações de um fundo menor, por exemplo, o ARRI. Então aí tem que fazer uma análise um pouco mais minuciosa, né? Então, assim, o que for de fundo muito grande, que a gente já faz o acompanhamento mensal, galera, não dá para fazer uma análise completa, né? Porque, assim, já tem um acompanhamento mensal ali e é fácil de você encontrar informações dele. Agora, quando for fundos pequenos aí, por exemplo, Telme, que é um fundo novo da Telos, ZAGH, que é o Multiestratégia das Agros, né? Que é a mesma gestora do GGRC. Quando forem fundos assim, aí a gente pega e dá uma olhadinha, vamos levar em consideração sim para fazer análise completa, né? Terá também os embates de fundos imobiliários, sempre aqueles comparáveis, né? Eu esqueci de um detalhezinho também, eu quero movimentar um pouco mais o Instagram, quase não estou movimentando. Logo no começo eu abri ali umas caixinhas de pergunta, poucas pessoas faziam perguntas, né? Mas vira e mexe tinha algumas perguntas ali, eu gravava, respondia lá no Instagram e jogava aqui nos shorts também, né? Então vou começar a fazer mais isso. Mais uma coisa também, estou criando um grupo no Telegram, então quem tiver afim de entrar no grupo também vai ter lá ali no link, né? Já tem na verdade no link, então quem tiver afim de entrar no grupo, entra lá no grupo. Por enquanto o grupo está parado, né? Não tem muita coisa, porque assim, não tem quase ninguém, né? Tem acho que 5 pessoas, tem pouco tempo, né? Que eu comecei a soltar isso. Mas assim, quiser bater um papo, tudo, entra lá no grupo, manda mensagem, eu vou responder. Às vezes tem algumas informações importantes que eu tô na rua, não vou conseguir gravar agora, eu mando lá no grupo. E assim a gente vai conversando, vai se ajudando, tudo, né? E eu acho que é isso, galera. Foi mal, acho que eu me estendi um pouco aí, mas para você que acompanhou até o final, deixa o like, não esquece não, isso ajuda bastante ao YouTube entregar para um número maior de pessoas. Você que não é inscrito, considere se inscrever. Você viu aqui o que a gente já faz, né? Quais são os planos para o futuro. Então, assim, tá bem bacana. E compartilha com os amigos também, isso também ajuda o algoritmo a entender que é um vídeo bacana e ele vai entregar para mais pessoas. E por enquanto é isso, galera. Valeu, tamo junto. Vamos ver aí como que vai ser no decorrer da semana. Qualquer novidade, vou aparecendo aí para trocar ideia com vocês, beleza? Valeu, abraço!